Olá, estou aqui hoje no estúdio do Advogue TV para bater um papo com o queridíssimo e grande professor, doutor Wadi Lamego Bulos. Hoje é o Wadi conversando com o Wadi, um grande jurista com mais de 35 obras publicadas na área jurídica, mais de 70 obras sendo produzidas na área de humanidade e, claro, uma pessoa de grande relevância dentro do cenário jurídico nacional. Suas obras constantemente são citadas em decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, tenho uma honra de conversar com o Wadi Lamego. Seja bem-vindo, Wadi. Ô, Wadi, tudo bom? Como é que vai? O Wadi falando com o Wadi. Não é interessante, o Wadi. E aí, Wadi, como é que é ser chamado de Wadi? As pessoas confundem muito, porque comigo acontece muita confusão, né? Porque pela grafia do meu nome, W-A-D-I-H, aí me chamam de Valdir, de Vadi, é uma confusão tremenda. E você, como é que você se sente sendo chamado de Wadi? O seu é escrito do jeito certo. É W-A-D-I-H. Correto. E o meu é U-A-D-I. Porque foi uma forma abrasileirada de falar o nome. E acredito que isso lhe deu mais facilidade, porque o Wadi, no meu caso, quando eu era criança, o professor aí, primeiro dia de aula, o professor com a caderneta era fazer a chamada. Aí o professor começava, né, chamando todo mundo, daqui a pouco ele parava, olhava para a caderneta como quem não estava acreditando, e aí eu já sabia, professor, Wadi Habib, presente, já sabia que era eu, não é? Então isso me causava algum problema, porque as pessoas tinham dificuldade em pronunciar meu nome. No seu caso não, o Wadi, o ADI ficou tipo redondo, né? Ficou tranquilo. Mas às vezes alguns erram, porque chamam de Wadi, Vadi. Acontece, então acontece. E aqui como lá, o Wadi, mas é bacana, né? Na verdade é bacana. Mas o Wadi, você que tem tantas obras, e estou aqui com uma obra, Felipe, consegue pegar aqui a obra do grande professor Wadi? Então aqui nós temos aqui um curso de Direito Constitucional e são obras densas, tem inclusive a Constituição Comentada, que é uma obra assim, extensa, uma obra maravilhosa. Conheço algumas obras do professor Wadi Lamego e sem dúvida nenhuma obras muito densas e muito importantes, né? Falando das suas obras, falando aqui um pouco, e agora vou me dar aqui ao direito de folhear aqui e ao acaso escolher aqui, eu vou aqui para a página, vou escolher aqui a página 366, vamos ver o que aqui nos diz a página 366 aqui da sua obra, tá? E a gente vai por aqui puxando alguns assuntos, tá? Eu vou aqui para, pronto, eu vou para a página 364. Que fala da classificação da aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Quando a gente fala de classificação, aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, dentro do cenário atual hoje, professor Wadi, que nós vivemos, o que você diz? Nós temos hoje realmente uma eficácia das normas constitucionais, principalmente quando a gente fala de decisões e decisões recentes aí emanadas do Supremo Tribunal Federal? A matéria é digna de nota, porque a eficácia é a produção de efeito. A efetividade é a eficácia social, é o cumprimento da eficácia jurídica. Trocando em miúdos, fazer a coisa valer. Correto. Quando o homem está em crise, as constituições, que são produtos humanos, também estão em crise. A interpretação é um ato de vontade associado a um ato de conhecimento. É uma atividade do espírito. O espírito em conflito, a interpretação em conflito. Diria que nós temos uma aplicabilidade às invertidas da Constituição. Por exemplo, todo mundo é culpado até antes que se prove em contrário. Caluniar, difamar, se tornou uma regra. Porque os homens que nem brincar de ser homens aprenderam a ser, querem agora se acharem deuses da interpretação. Então, é um momento que nós precisamos de paz, calma e sobretudo, indulgência. Porque
é o momento em que o homem está em crise. E a interpretação, que é um ato de inteligência, é um produto do espírito, também está em crise. Mas é um momento maravilhoso, porque de toda a dificuldade e de toda a lama surgem as mais belas soluções. Nessa temática da aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, nós demos o nosso contributo quando, inovando a classificação estrangeira e nacional, nós propomos as normas de eficácia esvaída e aplicabilidade esgotada. Por exemplo, as normas dos atos das disposições constitucionais transitórias. Um tema profundo, não é? Sem dúvida nenhuma. Agora, viajando aqui na efetividade e eficácia, né, das normas emanadas da nossa Constituição, que é a lei maior, e lembra, Wadi, que o nosso grande e saudoso jurista Calmon de Passos, ele era um crítico ferrenho da Constituição. Ele dizia que a Constituição se prestava a regular tudo, mas não regulava nada porque ela não tinha aplicabilidade. Você lembra que ele era um questionador dessa extensão da nossa Carta Magna? O professor muito estimado e querido, um sábio, foi um vate. Vate é aquele que vaticina, aquele que olha além. Todo poeta é um vate, todo intelectual, homem de pensamento, também vaticina. Ele, de certa forma, viu na realidade de sua época, na contemporaneidade do seu tempo, algo que está presente hoje de um modo completamente às abertas. Não diria que não existe Constituição. Existe Constituição. Mas eu diria que existe um estado de anomalia constitucional. Isso é aquilo que a doutrina alemã chamou de subconstituição. É quando a própria Constituição é degradada em virtude da degradação do seu intérprete, daquele que conduz, daquele que aplica a Constituição. É um tema muito confuso, porque o direito constitucional não consegue acompanhar a rapidez do fato, das crises, das transições. O mundo é mais rápido do que o legislador. Sim, os fatos sociais, eles acontecem da velocidade da luz, né? A legislação não consegue acompanhar. A gente sabe, a gente vê hoje, Wadi, assim, coisas acontecendo que há 15, 20 anos atrás a gente não pensava. Não. Né? Inteligência artificial, hoje na profundidade e com a eficiência em que a gente vê hoje, era algo impensável. Como... Se a gente volta atrás aí, sei lá, 30 anos, 35 anos, era impensável que você estivesse com o aparelho na mão e falasse em tempo real, vendo a imagem com outra pessoa que está no Japão, que está lá no Japão. Era impensável. Então, você percebe que nos últimos anos nós tivemos um avanço muito grande na ciência, nos fatos sociais, na evolução, inclusive, da tecnologia. E óbvio que a legislação não consegue acompanhar. A gente tem aí uma lei do marco da internet que ela já nasce ultrapassada. É uma lei que nasce já ultrapassada. O nosso Código de Processo Civil é de 2015, mas pela velocidade dos acontecimentos, do processo digital, da tecnologia, ele já começa a se pensar em... Precisamos rever, né? O Código Civil, que é de 2002, já tem aí uma comissão sendo constituída ou constituída para já pensar numa reelaboração de um Código Civil. Então, as coisas acontecem muito rápidas. Mas, voltando aqui o que a gente estava falando, e voltando aqui para a sua obra, e a gente falava da efetividade e eficácia das normas constitucionais, e aqui na página 467 da sua obra, aqui tem um tema, liberdade de expressão. E liberdade de expressão, para mim, é algo muito atual. Dentro dos acontecimentos do Supremo Tribunal Federal, dentro dos acontecimentos das chamadas fake news, né? Dentro dessa coisa de muitos canais de youtubers ser tirados do ar. Como é que você vê fato contemporâneo de retirada do ar de canais de youtubers, de fake news, e com a liberdade de expressão?
Até onde a gente pode conceituar que vai a liberdade de expressão? Afinal de contas, a gente tem também um velho axioma que diz que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E toda liberdade pressupõe responsabilidade. Mas, dentro da sua concepção, a liberdade de expressão, em alguma medida, ela foi vilipendiada nos últimos dias? Quando o homem, que nem brincar de ser homem ainda aprendeu a ser, resolve a brincar de ser Deus, mudando códigos genéticos, falando o que vem na veneta, ofendendo as pessoas, levantando acusações, descumprindo contratos, inclusive contratos de risco, descumprindo todos os tipos de acertos e combinados, dizendo o que os outros dizem, não é liberdade de expressão. É maledicência no ato de se expressar. Nós devemos ver tudo isto como algo, por incrível que pareça, positivo, porque são nos momentos de crise que se forjam os principais caracteres de uma sociedade. O Brasil, coração do mundo? Sim. Uma suposta pátria do evangelho? Sim. Um lugar que tem grandes recursos naturais? Sim. Mas aqui ainda é novo. Nós estamos vivendo experiências. E na experiência atual, a liberdade de expressão é uma noção que pressupõe o respeito mínimo, o respeito ao diálogo, o respeito às pessoas. Vamos então agora trocar em miúdos. Existe respeito com os mais velhos? Não existe mais respeito com os mais velhos. Existem respeito dos colegas entre si? E nas relações profissionais, existe respeito? Agora, Wadi, só fazendo aqui um parênteses, o que te leva a pensar que não existe respeito atualmente com os mais velhos e que não existe respeito aos colegas? O que te leva a formar esse pensamento? O exagero da liberdade constitucional de expressão, porque não há nenhuma liberdade pública absoluta. Todas elas são limitadas, em primeiro lugar, pelo bom senso. Tudo aquilo que fere, tudo aquilo que agride, tudo aquilo que coloca o outro numa situação vexatória é merecedor de análise, porque há um processo de se confundir liberdade de expressão com libertinagem de expressão. O fato é que a interpretação constitucional, e nós estamos aqui falando no capítulo da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, as liberdades públicas, elas têm vida. As constituições, elas são organismos vivos. Nós podemos matar a Constituição, matar uma norma constitucional, assassinar uma Constituição, a depender do sentido, significado e alcance que se atribua a uma determinada liberdade pública. Esse princípio do bom senso é de curial, quer dizer, de indispensável observância. Então, por exemplo, o direito à honra, o direito constitucional à honra, a dignidade da pessoa humana, a vedação a toda forma de preconceito. A sociedade está passando por uma efervescência. O medo, a culpa, o apego, a ansiedade, isto tudo reflete na mente do intérprete constitucional. E todas essas coisas mostram que o direito constitucional ele é muito humano para pretender o absoluto de uma linha reta. Não podemos ter um esquadro, não podemos ter uma matemática para o direito constitucional. Se no direito constitucional, se fôssemos matematizá-lo, dir-se-ia que 2 mais 2 são 4, poderíamos dizer que 1 mais 1 mais 1 mais 1 também são 4. Somando esses números também vai dar o resultado 4. Significa dizer, é preciso agora bom senso em todos os atos. E mais, os franceses, os autores franceses, diziam que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Muitas vezes é necessário o silêncio do que uma liberdade de expressão que desborda para uma liberdade de agressão injustificada. Agora, Wadi, você usou aí uma expressão bem interessante. Quando você falou, é preciso bom senso,
né? É preciso bom senso. Aí me vem a seguinte indagação. Mas afinal, o que é o bom senso? E aqui só para puxar uma provocação com relação ao bom senso, eu me lembro que René Descartes, Sim. em sua obra Discurso do Método, Sim. ele diz que a coisa mais bem repartida do mundo é o bom senso. E por que o bom senso é a coisa mais bem repartida do mundo? Porque cada um de nós nos sentimos muito bem dotado do bom senso. Quando eu formo a minha opinião ao derredor de um determinado tema, eu acho que o bom senso está comigo, que eu analisei aquela situação, que eu pensei criticamente sobre aquele fato e formei uma opinião que, claro, no momento em que eu chego a uma conclusão, eu estou amparado pelo bom senso. De igual modo, se você pensa diferente daquilo que eu imagino que é o correto e você diverge, e é claro, a divergência é salutar, ela é saudável, você com certeza também se achará muito bem dotado de bom senso. Por isso que René Descartes dizia que a coisa mais bem repartida do mundo era o bom senso, porque cada um de nós se julga muito bem dotado dele. Aí ele dizia assim, mas afinal de contas, se o bom senso é a coisa mais bem repartida do mundo, por que chegamos a julgamentos diferentes? Ele dizia que chegamos a julgamentos diferentes porque nós conduzimos nossos pensamentos por vias diversas. Cada um faz o filtro dos fatos por uma cultura que está arraigada, no nosso modo de interpretar os fatos. O mesmo fato para mim pode significar algo, para você pode significar uma coisa diferente, tá? Então, aí a gente falando de bom senso, né? Afinal de contas, o que é o bom senso? Essa é minha indagação. Agora, para você, como dentro dessa terminologia aí empregada por Descartes. Em sentido amplo, em sentido toda palavra, toda expressão, ela possui um significado de base e um significado de contexto. Em termos de interpretação da Constituição, as palavras, elas também, como no jargão natural, no vocabulário natural, elas são as fontes dos maus entendidos. Justiça, o que é para um, não é para outro a mesma coisa que a justiça. O que é inocência para um, não é. Mas é preciso se entender um conteúdo mínimo de cada expressão. E bom senso, em sentido constitucional, em sentido de conceito jurídico fundamental, espécie para se entender aquilo que o legislador colocou no texto de todos os textos, que é o texto supremo, Alex Mater, Alex Legum. Bom senso é aquilo que está de acordo com razão, proporção e balanceamento de valores. Em sentido humano, o bom senso seria: eu não vou fazer nada que eu vou prejudicar o outro. E eu não irei dar uma conotação de um determinado fato que não está previsto contratualmente ou legalmente, porque contrato é lei entre as partes e porque lei é lei e contrato é contrato. O bom senso é respeitar a pauta jurídica de comportamento em sentido constitucional. E aí é que entra a interpretação razoável, a lógica do razoável. Recascent Siches já dizia a lógica do razoável. Quais são os meios com os quais eu vou compreender a liberdade de expressão? A noção constitucional de liberdade de expressão. Como atribuir à liberdade de expressão um entendimento que não desborde para o caos, para o ódio, para a violência, para o embate, para a insanidade? Tá. Então a gente chega aqui, né, assim, pelo que eu entendi, você diz que bom senso é você agir de conformidade aquilo que é naquele momento para a sociedade o mais adequado, né? Porque você sabe que quando a gente fala inclusive de regras de conduta, elas mudam, né? Elas mudam. A ética
A ética, ela é mutável, porque aquilo que era ético no passado, e há uma divergência entre o que é ético e moral, entre alguns autores, mas dentro da minha concepção, para mim, assim, moral é aquilo que você não faz, tipo, moral é aquilo que está intrínseco a você, subjetivo, aquilo que você não faz nem a pau, né? Isso eu não faço nem a pau, Nicolau, tá? Então isso tem a ver muito com moral, e aí eu vou para moral kantiana, a gente aqui pode falar um pouco sobre a moral kantiana, que ele falava em agir por dever e agir segundo o dever, né? Então ele dizia que pessoas que agem fazendo a coisa certa, mas elas fazem a coisa certa para não se prejudicar, e na obra Metafísica dos Costumes, Fundamento da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant, ele dá o exemplo de um merceeiro, né, o dono de uma mercearia, que ao chegar lá um cliente e pedir um preço, um estrangeiro pede o preço da mercadoria, ele pode dar o preço que ele quiser, mas ele fala, poxa, mas se eu der um preço errado aqui, isso vai se propagar e pode repercutir contra a minha moral. Então ele dá o preço correto daquela mercadoria, não por dever, mas porque aquilo de alguma forma podia prejudicá-lo. A gente pode pensar o seguinte fato: alguém que está no elevador sozinho e olha uma carteira recheada de dinheiro no chão, caída, e ele fala, caramba, olha só, eu aqui precisando de dinheiro e Deus mandou para mim essa carteira recheada. E ele pensa em se apropriar do dinheiro, mas ele olha e vê uma câmera. Aí ele fala, poxa, peraí, a câmera me denuncia, eu não posso fazer isso. Então ele procura o dono da carteira para devolver. Você percebe que ele agiu não por uma nobreza de caráter, mas ele agiu fazendo a coisa certa com medo de se prejudicar, tá? Porque tinha ali uma câmera. Então, por isso que Immanuel Kant dividia entre agir por dever e segundo o dever. Mas, voltando aqui ao conceito, né, que você falou de agir segundo o bom senso e as regras, e eu falei que a ética ela muda. Você sabe que há cerca de 20 anos atrás, fumar em ambiente fechado era normal, era ético, né? Era ético. Quando, para você mudar essa cultura, você precisou em algum momento colocar placas que dizia proibido fumar. Só que hoje nós já arraigamos ao nosso costume a prática de não fumar em ambiente fechado, que não precisa mais nenhuma placa que nos diga. Simplesmente nós sabemos que é errado fumar em ambiente fechado. Quando eu lhe perguntei, quando você falou que hoje não há respeito aos mais velhos, que não há respeito aos colegas, por que eu te perguntei o que te levava a pensar dessa maneira? Pelo seguinte fato, porque na minha concepção, por isso que eu falei que a divergência de opinião é salutar e é bacana. Na minha opinião, a humanidade ela evolui num sentido muito bom. Apesar da insanidade da guerra que a gente está vendo acontecer agora, porque faz parte da humanidade e às vezes a insanidade prevalece, e a guerra é uma insanidade de verdade. Mas, modo geral, a gente tem hoje uma sociedade mais evoluída, uma sociedade que respeita muito mais ao outro do que respeitava no passado. Sim. Hoje a gente tem campanhas para respeitar a diversidade, né? Hoje nós respeitamos a diversidade cultural, as opções sexuais, nós respeitamos hoje muito mais do que respeitamos no passado. Então eu vejo, na minha concepção, uma evolução benéfica e sadia, porque a cada dia que passa, eu acho que a gente aprende mais e aprende com o outro e aprende a respeitar. Óbvio, quero aqui registrar que a insanidade, ela de vez em quando impera, né? E aí agora a gente lembra aqui do grande filósofo alemão, daquela obra dele, Humano Demasiado Humano, né? Quando ele falava que quando a humanidade aflora, isso nos faz cometer atos falhos, tá? Sim. Mas eu volto aqui para uma outra parte da sua obra, que aqui na folha 580 se fala princípios constitucionais derivados do devido processo legal. Mas aqui eu quero me ater, sabe o que é o devido processo legal? Sim. Porque é óbvio que o processo, ele pressupõe contraditório, ampla defesa, sim, com os meios a ela inerentes. Sim. Né? Então, você falou quando você falou de princípio constitucional, que hoje, até que se prove em contrário, as pessoas são culpadas, não foi isso que você disse? Que até que se prove em contrário, as pessoas são culpadas, quando a Constituição fala exatamente o contrário, claro, né? A Constituição traz exatamente o inverso, tá? Sim. Em que medida você acha e em que ponto você acha que há uma subtração ao devido processo legal e às normas constitucionais? O devido processo legal? E as normas constitucionais que o asseguram. O devido processo legal? Sim.
é qualificado de devido. Devido. Aqui na sua obra você inclusive fala, quer ver? Deixa eu lhe responder. Você aqui eu você estou tem... fazendo uma análise da expressão. Tá. Porque que devido você ao processo legal é o processo que está de acordo com um requisito formal e outro material. É o devido processo em sentido formal e o devido processo em sentido substancial. Isso é muito importante, porque é uma garantia milenar, esta garantia do devido processo. Eu poderia dizer que esta garantia ela é uma norma central da Constituição brasileira. Ela constitui o fulcro. Um caleidoscópio de outras garantias derivam desta. A substância desse devido processo, ele é devido, é a qualificação do processo que tem que ser devido, porque não pode ser indevido. Simplesmente provocar o judiciário porque se tem uma embirra pessoal com alguém, ou porque não se concordou com o negócio que foi feito, seja lá qual for o motivo, é um processo indevido. Formalmente, não é um processo devido. E se ele é indevido, é um processo ilícito. Nós estamos vivendo uma época daquele fenômeno que nós denominamos, e a doutrina internacional acatou esta nossa doutrina, é o fenômeno da mutação inconstitucional. O que é isso? Muda a Constituição na interpretação, subvertendo o significado dela. Então, do devido processo legal material, vem a ampla defesa, o contraditório, a motivação das decisões judiciais, a razoabilidade e por aí vai, que são os consectários da cláusula do devido processo. É interessante isso, não é? Sim. Então, nós temos no Brasil todo tipo de norma a ser observada para todo tipo de situação a ser infringida. Menos situações inventadas, que são as armações, os engodos, os libelos de imprensa. Mas tudo isso faz parte da sociedade, da evolução. Eu entendo que faz parte, assim, a imprensa tem um papel fundamental, né, na informação, e óbvio que existem determinados órgãos de imprensa que às vezes por algum interesse outro, podem até deturpar uma certa informação que realmente prejudique, né, e prejudique pessoas. Isso a gente sabe que também acontece e faz parte da evolução e da humanidade, não é? Mas, professor Adila, amigo, aqui, agora eu vou para a página 444 da sua obra, tá? Página 444. Olha bem, aqui. Liberdade de manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4. E aí, professor Adi, você diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo proibido o anonimato. Abre parênteses, Constituição, artigo 5º, inciso 4, fecha parênteses. A liberdade de manifestação do pensamento configura um dos atributos da liberdade de expressão, gênero que engloba, inclusive, a liberdade de opinião. Encontra reforço no artigo 220 da Carta Suprema, abrangendo, e aí vem, interlocução entre pessoas presentes, e aí, professor, você vai, interlocução entre pessoas ausentes especificadas, interlocução entre pessoas ausentes indeterminadas, liberdade de ficar calado ou direito ao silêncio, e aí, professor, você vai explicando cada um desses itens, tá? Então, voltando para o nosso cenário atual, e quando o professor Adi falou, né, da questão das fake news, e que é preciso realmente uma responsabilidade muito grande com o que se publica, com o que se fala, em que medida você pode cercear a liberdade de manifestação do pensamento do outro, sem que isso agrida a Constituição? Dado os exemplos que o nobre professor traz aqui em sua obra.
A letra mata, o espírito vivifica. É preciso que cada situação tomada em particular seja confrontada com outros valores constitucionais. Será que aquilo que será expresso ofende o direito de locomoção? Será que aquela palavra, que aquela terminologia, que aquela frase, que a contextualização de uma determinada ideia foi de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana? Será que a defesa intransigente de um direito não deveria também respeitar o sigilo profissional? Não seria o sigilo profissional algo merecedor de respeito na relação profissional-cliente? Como vemos, é preciso confrontar para discernir. Essas situações fazem parte de uma disciplina que futuramente, talvez, nós venhamos a produzir. É algo que é ainda desconhecido. É uma disciplina que se chama ectogênese das constituições. É o sentido mais profundo de uma norma constitucional. É o sentido mais profundo da substância do que está plasmado na linguagem prescritiva do legislador constituinte. Isso é muito profundo. Então, a Constituição é um todo e sua norma, cada norma constitucional, não existe de per si. É preciso que sejam cotejadas, ou seja, comparadas normas diante de determinada situação. Porque não é simplesmente, eu tenho direito a isso, eu quero aquilo, ele falou isso, ele fez isso. Sim, e o outro lado? Você está olhando isto que você supostamente tem direito, mas e o outro lado? Quais são as consequências do seu pleito? Então, respondendo a sua pergunta, bom senso. De novo, volto ao bom senso. Ter um mínimo de lógica do razoável. Quais serão os dispositivos que serão confrontados com outros? Quais os bens constitucionais? A isso se chama harmonização constitucional, balanceamento de valores constitucionais. Uma técnica que também se chama optimização constitucional. Eu vou extrair da norma o que ela tem de melhor, desde quando não firam outros bens tutelados constitucionalmente. Esse é um grande exercício, não é? Esse é, inclusive, um exercício de hermenêutica, e a gente sabe que a interpretação da norma vai depender muito da ótica e da vontade do intérprete em alguns casos. E a gente sabe que isso acontece, né? E quando a norma não socorre ao que eu quero, eu posso buscar no direito comparado? Sim. Você compreende, então, assim, quando você fala... É muito amplo, muito amplo. Se a gente fala do princípio da dignidade humana, ora, é um princípio vastíssimo. É um princípio que me dá direito a entrar em diversas searas. É por isso que o direito constitucional pode ser definido como o todo do tudo. Pronto. O todo do tudo. Talvez seja essa a expressão. Professor, você sintetizou muito bem aí o direito constitucional. O todo do tudo. Pronto. É exatamente isso, porque tudo está aqui contido e a interpretação que você quiser dar para a Constituição, dada a sua característica e amplitude, inclusive de conceitos, você tem. É como eu te falei, o princípio da dignidade humana me dá direito a entrar em diversas searas. E eu vou dizer, não, mas aqui eu estou interpretando conforme a Constituição e conforme o princípio da dignidade humana. A gente sabe que isso é uma temática muito em voga atualmente, não é? E muitos julgadores assim utilizam. Tem um fato aqui. Veja, a gente sabe que a única prisão por dívida que existe no nosso país e é chancelada pela Constituição é a prisão do devedor de alimentos, não é? Nós tínhamos a prisão do depositário infiel que o Supremo Tribunal Federal, fazendo uma interpretação conforme o Pacto de São José da Costa Rica,
disse que não seria possível a prisão do depositário infiel. Então você percebe que acabou que o Supremo Tribunal Federal tirou do nosso ordenamento a possibilidade de prisão do depositário infiel. Então a única possibilidade de prisão hoje por dívida é exatamente do devedor de alimentos. Por quê? Porque a liberdade é muito importante. Aí começaram a surgir decisões, Wadi, no sentido de devedor de dívida de natureza civil, ele não pagou e de repente o juiz determinar a apreensão do passaporte do cidadão, de repente determinar a suspensão do direito de dirigir e a apreensão da CNH, tá? Então você percebe que isso é uma violência ao direito constitucional? E é claro que quando se dá uma decisão nesse sentido, se justifica. Inclusive decisões que impediram o devedor, isso de dívida de natureza civil, de participar de concurso público, sobre a seguinte ótica: ora, a empresa, quando está inadimplente com fisco, não pode participar de concorrência pública. Por que o devedor ele pode? Não é? Então, aí você vê que começam a surgir decisões em vários sentidos. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, se debruçou sobre esse tema. E eu tive o cuidado de acompanhar o julgamento. Quando o ministro Luiz Fux, que foi o relator do tema, ele justificou. Ele disse que era constitucional o inciso 4 do artigo 139 do Código de Processo Civil, que é o que traz ao juiz essa possibilidade de adotar medidas coercitivas de modo genérico para que seja cumprida a decisão judicial. E aí o ministro Luiz Fux disse o seguinte, ó: o inciso 4 do artigo 109 do CPC, ele pode ser usado em algumas hipóteses. Aí ele diz, ora, o cidadão que se envolve de forma quanto mais em acidente de trânsito e ele tem dívidas em decorrência de acidente de trânsito porque causou prejuízo a terceiro, ora, não é um perigo para a sociedade o cidadão continuar dirigindo? Em circunstâncias assim não é possível você suspender o direito de dirigir? Ele fala, apreendeu o passaporte, aí ele cita o caso lá do cara que deu um golpe dos bitcoins no Brasil, acho que é o imperador dos bitcoins, salvo engano. Ele fala, nesse caso, sabendo que alguém deu um golpe e vai se evadir, não é correto que se apreenda o passaporte? Então, em casos excepcionalíssimos, ok, você supera aquela liberdade de locomoção em benefício da coletividade, tá? Eu queria ouvir a sua opinião a respeito dessa temática, né? Veja que aqui a gente está falando de direito coletivo e restrição da liberdade individual. Wadi, em que medida você analisa esse tema? Tudo aquilo que é para um só e denegrir a todos não está dentro da lógica de um Estado de direito que se reputa democrático. Há algo a ser dito no que tange ao ato interpretativo da Constituição nos últimos 30 anos. Todos estão certos naquilo que sabem e deveriam ficar reflexivos naquilo que deveriam saber. Acabou em todos os setores da sociedade, inclusive em tema de interpretação constitucional, o direito de um só. A partir de agora, não vai mais existir o ser unitariamente tomado. As dificuldades que estão prestes a chegar a nível global irá fazer um convite do cidadão corporativo e cooperativo. Fora da fraternidade não há salvação. E isto irá implicar na interpretação do texto supremo. Fora da fraternidade. Sem entendermos que somos membros de uma grande família universal. Que estamos aqui para nos darmos as mãos. A raça humana irá ser eliminada. Porque não é guerra, conflito, bravata, ameaça, ofensa, escárnio, linchamento, que irá resolver absolutamente nada. Chegamos ao momento muito difícil da humanidade. Ou se entende o que
o mestre incomparável disse há 2000 anos, ou teremos o final muito mais triste do que se prenuncia. Amai-vos como eu vos amei. Muito bem. Muito bem, Wadi. Chegando aqui ao final, né, desse nosso bate-papo, conversei aqui com o grande jurista, o Wadi Lamego Bulos. Eu sou o Wadi Habib e conversei com o Wadi Lamego Bulos. Nesse bate-papo aqui muito prazeroso e falamos sobre a obra do professor Wadi, que é o curso de Direito Constitucional, uma obra sem dúvida nenhuma importantíssima e muito densa. Professor Wadi, muito obrigado por estar aqui. Deixo aí que o tempo para as suas considerações finais. Foi um prazer estar aqui falando de Wadi para Wadi. Verdade. Então, de Wadi para Wadi, muito obrigado. E você, até a próxima.